Olá, graça e paz. Boa noite. Eu gostaria nesta oportunidade de estar aproveitando esta polêmica que foi gerada com relação ao fechamento ou abertura das igrejas e estar falando um pouquinho sobre a doutrina da igreja, sobre eclesiologia. Nós temos visto muitas opiniões, cristãos a favor do fechamento, cristãos contra, outros cristãos simplesmente achando, olha, se você acha que você deve ir, você vá, se achar que não deve, você não vá. E também, aquelas pessoas que eu chamo de teólogos de Google, que costumam pesquisar no Google alguns assuntos e já se acham expert no assunto. Para nós estarmos realmente entendendo um pouquinho essa questão de igreja cristã, de reuniões, é de suma importância que nós olhemos para a igreja primitiva. Que nós voltemos os nossos olhos alguns séculos lá para trás, quando foi instituída a igreja cristã, lá em Pentecostes, a partir de Pentecostes, e tirarmos para nós, para mim e para você, algumas conclusões a respeito da igreja, sobre essa questão de estarmos nos reunindo. Para isto, eu te convido a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 37 ao 47, que diz assim: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina nos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Pois bem, diante de toda esta polêmica, eu tenho visto algumas declarações bem equivocadas. Alguns que são a favor da igreja estar fechada, vão dizer: olha, nós não precisamos de um templo, nós não precisamos de 4 paredes, eu sou a igreja, você é a igreja. Pois bem, essa é uma visão totalmente equivocada, e eu sinto te dar essa notícia, para você que acredita assim: não, você não é a igreja. Sinto muito em lhe dar essa notícia.
Você é a habitação de Deus. Em Pentecostes, Deus mudou de endereço e veio habitar em nós, em mim e em você. Mas ser habitação de Deus não faz de um indivíduo igreja. O que quer dizer esta palavra igreja? O que ela significa? Bom, ela vem de uma palavra grega, eclesia, que significa um grupo de pessoas chamados para fora. Um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos que foram chamados para fora do mundo para fazerem uma tarefa, para um propósito. Então, nenhum indivíduo pode se dizer que é igreja. Eu não posso me considerar igreja como indivíduo. Nós somos parte de um corpo. A igreja é um corpo, é um grupo de indivíduos. Jesus Cristo disse que o inferno não prevaleceria contra a igreja. Imagina eu me achando igreja, né? E de repente, Deus me livre, eu me desvio, eu vou vir um apóstata da fé. Quer dizer, a igreja acabou? Não. Eu posso cair como indivíduo, mas a igreja jamais. Então vamos entender um pouquinho, primeiro fazendo essa separação. Uma coisa é Deus habitar em você. Uma coisa é Deus tabernacular em seu ser. E outra coisa é você ser igreja. Pois bem, a igreja, nós podemos definir a igreja da seguinte forma: comunidade de todos os cristãos, em todos os tempos, que verdadeiramente receberam a Cristo, ou seja, que verdadeiramente são salvos. Efésios 5:25 vai dizer que o Senhor Jesus, ele se entregou pela igreja. Ele se entregou, ele redimiu um grupo de pessoas. Nós vemos aqui que essa pregação que Pedro fez, vamos entender o contexto, né, do que nós lemos lá em Atos. Vocês sabem que Jesus disse aos discípulos: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, e depois era para eles saírem. Pois bem, eles fizeram isso, ficaram em Jerusalém até por tempo demais, e o que acontece é que no capítulo 2, nós vamos ver ali que o momento em que o Espírito Santo desce sobre eles, eles começam a falar em outros idiomas, e aquele grupo que ali estava começa então a entender o que eles estavam falando, pessoas que nunca aprenderam aqueles idiomas, que não haviam sido ensinados aqueles idiomas, começaram a falar idiomas diferentes, e pessoas que faziam parte desses idiomas entendiam o que eles estavam dizendo, e formou ali uma, vamos dizer assim, uma muvuca santa. E o que ocorre? Que alguns incrédulos disseram: olha, o que é isso que está acontecendo? E falaram: vocês estão bêbados, está todo mundo embriagado. Nesse momento, Pedro, ele se levanta, ele toma a frente entre todos os discípulos e faz uma defesa apologética da fé. Ele vai se colocar de pé, eles vão se pôr de pé, e Pedro vai dizer: olha, ninguém aqui está bêbado não, olha o relógio, é 9 horas da manhã. E a partir daí, então, ele faz uma explanação de tudo que levou, de tudo que aconteceu até chegar aquele momento. Ele começa lá do Antigo Testamento com o profeta Joel e vem vindo até culminar com aquele momento para explicar para aqueles homens, para todos os ouvintes,
que o que estava acontecendo ali havia sido profetizado, que o Messias havia vindo, havia sido crucificado, que ele havia ressuscitado, que ele havia subido aos céus, que estaria voltando. E quando ele termina de fazer toda essa pregação, o resultado foi que 3.000 almas se converteram. Vai dizer que quando ele terminou, o coração dele se compungiu. Compungir é como pegar uma adaga e colocar no peito, no coração. Porque é essa reação que o Evangelho tem que causar nas pessoas. Ninguém, depois de ouvir o Evangelho, fica da mesma forma. Ou ele aceita ou ele recusa. E aqui então diz que essas pessoas, de bom grado, aceitaram tudo aquilo que eles ouviram. E então eles foram batizados. Pois bem, diante desse contexto que nós vemos aqui, nós vamos agora entender essa passagem e ver algumas características da igreja primitiva. E nós vamos ver isso a partir do versículo 42. A partir do versículo 42, nós vamos ver quais algumas características da igreja primitiva. Para nós entendermos hoje o tempo que nós estamos, nós temos que olhar para o passado. A primeira característica que ele nos diz aqui no texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que era doutrinada. Era uma igreja que conhecia doutrina bíblica, que era ensinada. Eles não davam ouvidos a modismos. Eles não tinham comichões nos ouvidos para aprender novas doutrinas fantasiosas, descobertas, algo que ninguém nunca tinha percebido nas Escrituras. Eles perseveravam. Eles não abriam mão das doutrinas que eles tinham aprendido dos apóstolos. Não havia modismo. Não havia teologia da prosperidade. Não havia essa teologia de dar 10 para Deus e você vai receber 100. Vem para a igreja a pé, que um dia você vai voltar de carro. Não existia nada disso. Eles ficavam na doutrina que eles tinham sido ensinados pelos apóstolos. Mas além. E na comunhão. Essa palavra comunhão aqui é a famosa koinonia. E eu vou ler para você aqui algumas definições dela, que diz uniformidade, associação próxima, parceria, participação, uma sociedade, uma comunhão, um companheirismo, ajuda contribuinte, fraternidade. Tudo isso aqui significa essa palavra aqui, comunhão. É uma uniformidade realizada pelo Espírito Santo. Em coinonia, o indivíduo compartilha o vínculo comum e íntimo do companheirismo com o resto da sociedade cristã. Coinonia une os crentes ao Senhor Jesus e uns aos outros. Eles tinham comunhão. Eles se associavam. Eu costumo dizer que a marca do cristianismo, não há cristianismo sem comunhão e sem o partir do pão. Aqui nós não estamos falando de 4 paredes, nós estamos falando de um grupo de pessoas que se reunia, fosse aonde fosse. Fosse o local que fosse. Aqui não trata de local, mas trata de se reunir. Espero que você esteja começando a entender aqui o que o texto está nos dizendo. Então eles tinham essa comunhão. Uma outra característica é que eles partiam o pão. Eles seguiam o mandamento do Senhor Jesus de estarem partindo o pão, lembrando, fazendo um memorial à morte
sacrificial de Jesus Cristo. Eles não faziam isso sozinhos. Eles faziam em grupo, reunidos. Mais um ponto. E nas orações, eles também se reuniam para orar. A oração era parte integrante de suas reuniões. Eles buscavam a face de Deus, eles adoravam a Deus, buscavam orientação de Deus, glorificavam a Deus. Essa era a primeira característica desta igreja primitiva. Mas o texto continua. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Havia o temor de Deus. Eles não se reuniam apenas por se reunirem. Eles não se reuniam naquele lugar apenas por rotina, porque era domingo. E eu não tinha nada para ver na televisão, então já que não tem nada, eu vou se reunir porque é rotina, eu faço isso todo domingo. Eles faziam isso com temor, com respeito. Não usavam o nome de Deus em vão. Se vestiam de maneira apropriada. Tinham todo um temor envolvido para estarem ali se reunindo. E por causa desse temor e por causa dessa comunhão, os apóstolos faziam maravilhas no meio deles. Veja bem, naquele período, Deus precisava mostrar à nação de Israel que agora o poder de Deus estava sobre os apóstolos, que agora era uma nova aliança. E para isso eles realizavam sinais justamente para demonstrar essa veracidade. E o texto continua. Olha a outra característica. Todos os que criam estavam juntos. Não diz aqui todos os que criam estavam cada um em suas casas. É isso que diz aí no seu texto? Estavam juntos. E tinham tudo em comum. Eles partilhavam da mesma fé. Pensavam da mesma forma. Agiam da mesma maneira. Procediam na sociedade da mesma maneira. Eles tinham um modus operandi que os identificavam como cristãos. Eles tinham uma marca registrada no lidar com as pessoas, no lidar com o comércio. Em tudo que eles faziam, havia o temor do Senhor. Não havia separação de ideias entre eles, havia tudo em comum. Uma outra característica deles, vamos ver no versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Eles tinham uma benevolência que era livre. Uma benevolência forçada é comunismo, é socialismo. Eles faziam isso livremente. Eles repartiam tudo que tinham com os necessitados por enxergar o outro neles. Ou por enxergar ele no outro. Eles não eram obrigados a fazer nada disso, assim como nós hoje não somos. Mas eles ajudavam os domésticos da fé. Eles se compadeciam e faziam isso voluntariamente. Ao contrário dessas, comunismo, socialismo, que era obrigar a pessoa a fazer isso. Não. Essa era uma característica da igreja. E perseverando, unânimes, todos os dias, eles perseveravam. Não era essa geração de crente hoje que dá vontade de chorar. Que qualquer provinha já está chorando, vou desistir, Deus não me ama, por que o Senhor não ouviu minha oração? Por que o Senhor não me ajuda?
tanto que eu pedi. Não, aqui no texto está dizendo que eles perseveravam unânimes, eles não deixavam de adorar. Não importasse o que acontecesse, eles adoravam a Deus pelo que Ele era e não pelo que Ele podia dar. Aqui nós vemos que todos os dias, unânimes, no templo, e deixa eu explicar esse templo aqui, era o início da igreja cristã. Eles estavam saindo do judaísmo, e eles ainda olhavam para o templo de seus pais, dos seus antepassados, com carinho, porque eles ainda iriam entender esse início de igreja. Eles ainda se voltavam para o templo, então eles também se reuniam no templo e partindo o pão em casa. Isso mostra que o grupo de crente, a igreja, o grupo de pessoas, quer esteja no templo, quer esteja em casa, ela é igreja, mas um grupo de pessoas e não indivíduo. Não fique achando que você pode ser igreja, você, sua mulher e seu filho, ficar isolado da comunidade cristã, ou como pregam os desigrejados hoje, sem autoridade espiritual, sem um pastor acima deles, né, como autoridade espiritual, que não respeitam a autoridade espiritual, querem ser livres pensadores. Né? Não, isso daí não é cristianismo, isso não é igreja. Uma coisa é hoje, por causa da pandemia, nós temos que até fazer uma ceia por videoconferência. Mas a igreja ela exige comunhão. Ela exige reunião. Pois bem, e diz aqui que no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles eram alegres por ter sido salvos. Eles eram alegres por ter sido alcançados pelo Evangelho. Eles viviam em simplicidade, em singeleza. Eles não tinham grandes ambições. Eles não tinham grandes ambições materiais. Eles viviam felizes e alegres com aquilo que eles tinham. Deus era o suficiente para eles, Cristo era o suficiente para eles. E como resultado dessas características, diz aqui, louvando a Deus, todo o tempo eles louvavam a Deus, independente de qualquer situação. E aqui vai dizer que por causa dessas características, diz que caindo na graça de todo o povo via graça neles. O povo via que eles tinham algo diferente. Por mais que as pessoas não acreditassem na ideia de um Messias, que Jesus tinha sido o Messias, que Jesus tinha ressuscitado, o povo, todos olhavam para ele e falavam, mas apesar de tudo, apesar de eu não crer, eles têm a graça. É visível a graça de Deus. Infelizmente, a igreja cristã que nós vemos hoje é uma igreja que não tem a graça do povo. Muito pelo contrário. Esses evangelistas que vemos na televisão aí, de algumas denominações, não quero generalizar, causam mais escândalo ao evangelho do que um bem. Com suas pregações de prosperidade, com seu falso evangelho, com suas falsas curas que ocorrem nesses locais, com adoração a Mamon. Muitos desses gastam mais da metade do culto pedindo oferta e dinheiro. E o povo não vê graça nenhuma nesse tipo de igreja. Nenhuma. Eles prestam um total desfavor ao Evangelho. E diz aqui que uma outra característica dessa igreja, um resultado, é que o Senhor acrescentava à igreja, a esse grupo de pessoas, não o indivíduo,
o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. É o Senhor que acrescenta à igreja aqueles que vão se salvar. A minha função e a sua é fazer o que Pedro fez. Expor o Evangelho. Pregar. Nós temos que ser uma igreja atuante. Mas infelizmente, como eu disse aqui, e está escrito aqui, que essa igreja, uma das características era perseverar na doutrina, hoje em dia os cristãos não conhecem doutrinas bíblicas. Por exemplo, você conhece a doutrina da expiação, da propiciação, da redenção? Você sabe explicar essas doutrinas? Sabe explicar a doutrina da Trindade, a doutrina da graça? A maioria dos cristãos não sabe. Não tem mais conhecimento das doutrinas cristãs que são fundamentais para entender o cristianismo. Hoje em dia eles acreditam que são salvos porque chegaram numa igreja a pés e depois de um tempo conseguiram comprar um carro. Hoje em dia eles acreditam que são salvos porque chegaram numa igreja desempregados e depois arrumaram um emprego e hoje estão empregados. Então, por causa disso, eles acreditam que são salvos. Chegaram numa igreja com depressão, teve a depressão curada e agora, por causa disso, eles acreditam que são salvos. Mas o discurso que foi feito por Pedro era para se arrepender dos pecados. Essa é uma característica de quem foi salvo. Você não pode ser salvo sem se arrepender dos seus pecados, sem se arrepender do seu meio de vida, da forma que você vive, que ofende a Deus, que é contra a Deus. Não existe um meio de você ser salvo sem se arrepender de seus pecados. A primeira pregação de João Batista foi arrependei-vos, e a primeira de Jesus foi arrependei-vos. Coincidência? E aqui Pedro, quando é perguntado o que faremos, ele diz, arrependei-vos dos seus pecados. É esse o Evangelho. Assim era a igreja primitiva. Um grupo de pessoas que se reuniam, que tinham comunhão. Nós, como igreja, vamos continuar nos reunirmos sempre. Impérios tentaram impedir isso. Países onde são proibidos de adorar, países comunistas, como já aconteceu na União Soviética, e está acontecendo na China, em tantos outros lugares. Os cristãos se reúnem até em locais de esgoto, em bueiros de esgoto, naqueles canos de esgotos, se reúnem em cemitérios, se reúnem escondidos, mas eles têm a koinonia. A proibição não os impede de se reunir, partir o pão e adorar a Deus. É verdade, nós estamos agora no período de pandemia, um período de exceção. E temos sim que tomar todas as precauções para não disseminarmos este vírus. Mas eu quero que você entenda que não existe cristianismo sem comunhão e sem o partir do pão. Espero que você tenha entendido o que é igreja, que é diferente de habitação, de Deus habitar em você, que nós podemos ser igreja no templo e nós podemos ser igreja em casa, no partir do pão, mas em períodos de exceção. Você talvez me diga, pastor, mas eu não vejo no Novo Testamento os crentes construindo igreja, construindo templo. E você não vai ver mesmo, porque este evangelho foi escrito num período de perseguição. A igreja cristã era perseguida. Não tinha por que eles construírem um local se eles eram perseguidos. Seria a mesma coisa hoje que uma organização criminosa
erguer um templo e dizer: aqui se reúne a organização criminosa tal, todas as quartas ou tal horário. Então é por esta razão que você não vai ver, né? Nós não vamos ver construções de templos no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos. Mas hoje nós vivemos tempos diferentes, temos a liberdade de cultuar a Deus, de adorá-lo na beleza da sua santidade, e temos esse direito garantido na Constituição de nosso país. Espero que você tenha entendido. Deus te abençoe, te guarde e te ilumine.